eu tô vendo desde hoje cedo a entrevista do Emicida pro Roda Viva. Eu, por conta do fuso, eu não consegui ver ao vivo, eu não consegui acessar ao vivo, mas eu tô vendo aqui pelo canal do Roda Viva no YouTube. Você pode acessar também no YouTube o canal do Roda Viva. E eu tenho pelo menos duas coisas que eu queria comentar, duas ou três coisas que eu queria comentar a respeito do que o Emicida falou lá no Roda Viva. Acho que a primeira coisa é entender quem é o Emicida no Roda Viva. O Emicida está se apresentando no Roda Viva como um artista, mas também como uma pessoa, um morador da cidade de São Paulo, um cidadão, um eleitor, um intelectual, um escritor, uma pessoa que pensa a sociedade brasileira. E ele tem valores que são muito interessantes. O Emicida, ele vem da periferia, ele constrói o seu trabalho na periferia, através da periferia. E ele cruza uma ponte, que é uma ponte, sobretudo, linguística. Toda vez que eu vejo o Emicida falar, eu percebo como ele evolui desde as batalhas de rap até agora, em que ele fala em canais de TV e ele conseguiu dominar o dialeto da comunicação em massa. Existe um dialeto da comunicação em massa. Existe uma linguagem que algumas pessoas vão entender o que eu quero dizer, que é a linguagem branca, que é a linguagem do branco, que nos Estados Unidos existe essa expressão entre as pessoas negras e hispânicas, quando elas conseguem falar com outras pessoas da sociedade, acadêmicos e políticos e pessoas brancas relevantes, elas estão falando white, elas estão falando branco. Mas na verdade elas se apropriaram de palavras, e as palavras não pertencem aos brancos, as palavras pertencem a todos. Mas elas conseguiram se articular e cruzar uma ponte, e essa cruzada de ponte é uma prova de que a periferia não tem pessoas ignorantes, deficitárias, com pouca capacidade cognitiva. Pelo contrário, é na periferia que estão os sentimentos mais pulsantes da cultura brasileira. E é só você fazer uma análise simples do que aconteceu nos últimos 60 anos para cá, e você vai ver que é no âmbito da periferia, ou dos subúrbios, ou das favelas, que a cultura brasileira se expande mais para a cultura pop, cultura de massa, tudo está baseado na periferia. E você pode dizer, mas tem os sertanejos, e tem movimentos para o centro-oeste do Brasil, ou para o nordeste, de fato, são movimentos legítimos, mas o que você vê de cultura de massa, e sobretudo um fenômeno de sair de um lugar social segregado e destinado para a segregação, e que cruza uma ponte. Porque de todos esses grupos que você fala, sejam nordestinos, sejam sertanejos, o único grupo que ocupa um lugar de segregação, o único grupo que deve permanecer calado dentro dos limites dos seus territórios, é o povo da periferia, e especificamente o povo negro da periferia. Não é dito a nenhum nordestino, por mais pobre que seja, que ele tem que ficar preso dentro do seu território de opressão porque ele é nordestino. Mas com a pessoa preta tem isso. A pessoa é preta, ela é oprimida porque é preta e tem que ficar restrita ao seu lugar. Ela não pode transitar na cidade. O direito à cidade é o direito à vida. E na minha geração de ativistas, pessoas que vieram um pouco antes dessa confusão que virou a internet, se falava muito de direito à cidade. Muito. O que é o direito à vida? O direito à vida é o direito de estar vivo aqui com todo mundo, ninguém levar um tiro nas costas. Mas e depois disso? Também é o direito de circular na cidade. Circular na cidade, fruir a cidade, morou? Vou para um lugar onde só vai gente de classe média alta e turista e branco, e eu não tenho dinheiro para
porra, ir no Pão de Açúcar, porque lá é R$40, era R$40 o ingresso para chegar lá e dar uma volta de 10 minutos, moro? O que é R$40 para quem mora lá em Belford Roxo, para quem mora lá em Nova Holanda? R$40 é um mercado, moro? É um mercado, mano, o cara não tinha condição de fazer. Ele não tem o direito à cidade. O direito à cidade é você entrar no shopping, moro? E não tem ninguém atrás de você, ninguém vigiando você, porque você vai roubar o bagulho, o maluco chegou, ele vai roubar, você entrou no shopping para roubar. Você que é preto, você que é da periferia, quando você entra no shopping, não é por outra coisa, você entrou porque você quer roubar. Então você não tem direito à cidade, mano. Você não tem direito a circular na cidade, a fruir a cidade, moro? Isso é cruzar uma ponte, quando você consegue adquirir esse direito, que é um direito que no Brasil a gente não vê. Mas cruzar a ponte também é cruzar a ponte do ponto de vista linguístico. Então a primeira coisa que a gente vê nesse vídeo é um homem da periferia que conseguiu cruzar a ponte linguística da língua. E ele está falando, não é apenas para a periferia, que não precisa nem que ele fale daquele jeito. Ele está falando para um montão de gente que está aí ouvindo esse vídeo agora, que é gente de classe média alta, universitário, acadêmico, e de esquerda, e de direita, e de igreja, e de budismo, e de islã, e judeu. Ele está falando para um monte de gente do outro lado da ponte. Mas a primeira coisa que você precisa prestar atenção é: o homem que está falando nesse vídeo, ele domina a linguagem que está do outro lado da ponte. Isso me chamou muito a atenção, porque se você sentar com um Emicida na periferia, e ele estiver entre pessoas da roda e do círculo dele, eu tenho absoluta convicção que ele vai falar o dialeto dele, com o povo dele, com a rapaziada que transita ali. E é absolutamente diferente do que ele fez ali na TV. E isso é dominar a linguística. Isso não quer dizer que essa linguagem daqui seja inferior àquela. Pelo contrário, elas são diferentes. E eu acho até que a linguagem da periferia ela é muito mais precisa e incrível que a linguagem informal, que a gente precisa desenhar cada palavra, cada intenção, e ainda assim o maluco não entende. Mas o cara conseguiu cruzar essa ponte. Então a primeira coisa sobre o Roda Viva é sobre a história de um homem que vai até o outro lado da ponte. E quando ele chega do outro lado da ponte, ele fala com muita tranquilidade no idioma daquelas pessoas que estão do outro lado da ponte. Isso é importante porque tira a impressão preconceituosa que as pessoas de lá da ponte têm. Que todo mundo do lado de lá é ignorante, é analfabeto. Como o próprio desembargador disse a um homem, que é um homem que tem pós-graduação, concursado e guarda civil metropolitano. Disse: você é um analfabeto. É isso que as pessoas pensam. Que quem está do lado de cada ponte, que é o trabalhador, que é o assalariado e que é o rapper, é ligado ao tráfico, é analfabeto, é ligado ao crime, moro? É gente que não sabe falar, é gente que não sabe expressar seus sentimentos, é gente que tem uma visão errada de tudo, então a gente precisa civilizar esse cara, porque esse cara não tem. Ele não tem, ele precisa de mim, para eu dizer para ele como ele deve falar, o que ele deve falar, qual é a palavra certa, qual é o artigo, pronome certo, moro? Porque esse cara não tem, ele é um ignorante, então a gente formata esse maluco para ele então falar, e não é isso que acontece. O Emicida está ali falando como um homem que domina a linguagem e ninguém ensinou a ele. Ele fez essa parada, por ele. Então, quando você for ver o vídeo do Roda Viva, a primeira coisa que você deve se ligar é isso. Você está vendo um cara da periferia que está dominando a tua linguagem. E está falando no teu idioma. Você pode não falar o idioma da periferia. Esse cara aprendeu a falar o teu idioma. Então ele é bilíngue.
E ele não é bilíngue porque fala inglês e português, ele fala favela e asfalto. Você acha que bilíngue é o cara que fala português e inglês? Na cidade de São Paulo pode ter vários idiomas em português e ninguém se entende. Pode ser que tenha um cara que fala só para a periferia e a periferia, só a periferia entende ele. E o asfalto não entende. Por isso que numa das críticas que ele faz, ele fala que a esquerda não tem entendido os referenciais, é porque quando você vai na periferia, você tem vários idiomas dentro da própria periferia. O Chavoso, que é um cara que está falando sobre Marx, que é um vídeo que saiu essa semana, ele explica a relação Marx e religião. Ele está falando numa linguagem para o jovem da periferia. Para você que é universitário, para você que é classe média, você vai ver esse cara e vai ficar achando exótico. É o que você acha. Você acha que o cara não pode falar de Marx porque ele é funkeiro. Ah, é exótico, pô. Lá o cara tá de boné, a barreta, brancordão, pá, Jesus. Esse cara tá falando de Marx, olha que exótico. Não, mano, o cara não é exótico. O cara só é um cara que aprendeu e leu sozinho e aprendeu e cruzou a ponte e tá falando. Vai ser o quê? Assustador para você se amanhã esse cara estiver dando aula pra gente que tá fazendo mestrado. Mas não é para ser assustador. Mas dentro da periferia você tem outros caras falando outros idiomas. Você tem dentro do terreiro uma rapaziada falando um idioma extremamente complexo. Você tem na igreja pentecostal outro cara falando outro idioma. E a esquerda não consegue dominar nenhum deles. E o asfalto entra e não consegue entender nada do que está acontecendo. E você tem o idioma do rap. As diferenças do rap. E você tem o idioma do funk e do samba e da rua. As referências do rap são a rua. E a rua está criando novas referências todo dia. Todo dia. Se você está na rua, você está entendendo para onde a linguagem está indo. A primeira coisa é, o homem que está falando ali, ele fala depois de dominar uma linguagem. A segunda coisa que é importante, ele fala lá no meio do vídeo, ele faz uma analogia com um cara que abandonou uma menina que não estava afim dela, porque ela era caída. Pá. Então ele larga, e um tempo depois essa mina se cuida e fica, pã, mulher elétrica. E aí ele cola nela de novo. Não, pô, vamos sair e tal. E quando ele cola nela, ela já tá bonita, tá montada, tá dona de si e tem mais 3. É essa analogia que ele faz com a igreja e a esquerda. É o segundo vídeo que eu vejo essa semana. O primeiro foi do Chavoso mesmo. E agora o Emicida falando como a esquerda perdeu a igreja e perdeu uma parcela significativa do povo. Teve, há uns 10 anos atrás, uma experiência que o Jean Willis teve, uma experiência extremamente infeliz com o Silas Malafaia e com o Feliciano. E a esquerda, sobretudo o fã-clube, não sei se o Jean, mas acho que o fã-clube, decidiu colocar toda a igreja como fundamentalista e todo o movimento como um movimento que estava agredindo o Jean. E não sabia que dentro dessa igreja tinha pessoas há muitos anos que combatiam Malafaia e Feliciano. E essas pessoas também não sabiam que tinha que falar a linguagem da igreja. Algumas pessoas até hoje acham que é um lixo descer no esgoto para falar com a igreja, para falar a linguagem do crente. Você que está assistindo isso aí, provavelmente você também pensa isso. Eu leio isso na minha página direto. De vez em quando vai um bonito lá, vai um engraçado e fala assim, pô, vou me rebaixar agora para ficar falando de evangelho, para pegar o voto do cara? Porque você não quer falar o dialeto do cara. Mas você quer que o cara vote em você, moro? O Crivella, que você fala que eu apoiei o Crivella, você que é do PSOL, você Marcelo Freixo, que fala que eu apoiei o Crivella. Quando o Crivella chegou na televisão em 2016, candidato a prefeito, ele chegou e falou direto para a mãe que estava assistindo ele na TV. Crivella não fala para a imprensa, Crivella não fala para ninguém. Crivella mete o foda-se, ele está falando para a mãe. Ele olha para a televisão e fala assim, confia em Deus e está tudo bem. E o pessoal que está do outro lado entende esse código. É verdade o que ele está falando? Não é, mano. Mas ele aprendeu a olhar na câmera e falar para uma pessoa. O Freixo aprendeu isso?
E foi a nossa crítica na época lá. Freixo, você tá falando para quem? Tá falando pro pessoal que escreve X no artigo? Tá falando para quem fala amigue? Ou você tá falando pra mãe desse moleque? Que quem vai decidir a eleição é a mãe. É a avó e a tia do Zap. Não, você está apoiando Crivella, você está trabalhando por Crivella porque você é evangélico também. Você faz parte do time desse sujo aí. E você está ganhando dinheiro porque ele está te dando salário para você falar isso. E aí o Freixo chegava, pá, não, porque o Lula, porque a Dilma, caralho, vocês estão pá, golpe e tal, não sei o que. E a gente falando lá do outro lado, lá no Twitter, a gente fala, aí, mano, fala do BRT, fala do trem, fala da passagem do metrô, fala da Colurb, fala da água, fala da escola municipal que tá sem aula, fala do salário dos professores. Não, e pai, golpe, isso é democracia, o caralho. Mano, fala do bagulho que tá acontecendo na rua. Que os caras não vão votar em você. Os caras não querem saber de Dilma, não querem saber de Brasília, os caras querem saber aqui, na rua, se vai ter o poste de luz ali, se a Light vai cortar a luz de todo mundo, como é que fica? E os caras entenderam, não, porra, tá maluco, tá trabalhando pro Crivella. Eu falo, mano, o Crivella tá chegando, tá falando pra esse pessoal aí, ó. Chegou inteirão ali na câmera, meteu bronca. E vocês, qual é o papo? Porra! Não é a hora de falar isso, não sei o que. Mano, era a hora de falar isso. E não era só aquela hora. Quando em 2018 o Mano Brown, isso tem que entrar pra história, mano. Tipo, o maluco tem que abrir um livro de história daqui 30 anos, tem que estar lá o Mano Brown na Lapa falando pra um monte de babaca da esquerda, dizendo assim, vocês erraram. Isso tem que estar no livro de história, mano. Porque o Brown não estava falando sozinho. Ele não estava falando por ele. Ele estava falando para um montão, um porradão de gente. Que estava cansado desse papo de acadêmico, de querer doutrinar e civilizar e dizer qual era a prioridade. Não tem essa, mano. A gente reconhece todas as prioridades, todas as pautas, mano. Mas tem umas coisas que vocês não entendem até hoje. Que é... Ah, você vai ter que escrever uns textos aí sem dar artigo masculino ou feminino porque eu quero que você fale artigo neutro. Num país que está há 10 anos batendo ranking aí de morte de travesti, que tem mulher estuprada todo dia, lésbica, que os policial ou quem estupra, ou o homem que estupra diz que é para fazer ela virar mulher. Num país onde tem bicha preta e sapatão preta que não tem o que comer na mesa, moro? Aí você fica nessa sua plantinha aí, em casa dizendo assim, porra, só vou ler seu texto se tiver artigo neutro. Que porra de escolha é essa, mano, de prioridade? E eu sou o errado. E você não, e quem critica a esquerda passa a ser o errado. Porque a gente está apontando para os lados que vocês não querem ver. Mano, periferia, mano, igreja, mano, pobre, mano. Não é esse papo agora, é outro papo. E a esquerda não quer essa parada. O Emicida fez, com as palavras dele, uma crítica muito, muito mais coerente que isso que eu estou falando aqui. Muito, muito, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é um outro papo, moro? Totalmente diferente do papo do cara. O papo do cara tá coerente, o meu papo não tá. Só que é uma coisa que eu concordo. A gente tá à beira de mais uma, agora, municipais. E tipo, quem é que tá falando com o povo? Quem é que tá falando com a mãe? Não com o jovem do DCE, mas quem é que tá falando com a mãe do jovem? Quem da esquerda tá falando com essa mãe? Uma outra coisa que eu achei importante que ele falou, e eu ainda estou vendo o vídeo com calma, e eu vou escrever sobre isso, mas uma última coisa que ele falou que eu achei importante é que existe um estudo, que ele fala do estudo, em que os homens, depois de uma determinada idade, que começam a falar sobre seus sentimentos, saem de um grupo de outros homens que não falam. E esses homens que não falam têm uma tendência muito grande ao suicídio. As mulheres falam sobre seus sentimentos, segundo esse estudo, e os homens não. E os que não falam, nesse grupo, há uma tendência maior ao suicídio. Eu falo como um cara que, enfim, já escrevi sobre isso várias vezes. Eu luto com um monte de barato, depressão, faço meu corre, mas também luto contra o esquema do suicídio, que não é uma parada fácil de falar. É a primeira vez acho que eu falo gravando isso. E o único caminho, mano, é terapia e falar com alguém. Esses dois pontos são importantes porque esse agora dialoga com a forma com a qual a gente é educado na periferia a ser homem. Como é ser homem? O que um homem faz?
e um que o homem fala. E aí você vai acumulando um monte de dor dentro, morou? E aí chega uma hora que você não aguenta mais tanta dor, você faz alguma coisa contra alguém, ou você faz alguma coisa contra você mesmo. Eu falei muito, queria que você visse esse Roda Viva que tem o Emicida, porque é definitivo, é uma parada que você tem que ver e tirar suas próprias conclusões. Eu tô tirando as minhas. Não vai servir para você, não vai servir para ninguém, não é nenhuma revisão do que o cara falou. Nada disso. É o que eu tô aprendendo vendo aquela parada lá. Morou? E eu espero que você veja. Vai lá no YouTube, né, propaganda pros caras, não tô ganhando nada pra isso, tipo, vai lá, YouTube Roda Viva, e tá lá, e você vê, e você reflete e pensa um pouco, aprende a pensar um pouco, porque o bagulho não é só rede social, não é só surto de rede social, e ficar lacrando na rede social, que isso aí tá levando a galera pra um lugar que ninguém mais quer ir. Tá cancelando todo mundo, tá fudendo com geral, e tal, e daqui a pouco isso vai se voltar, é contra vocês mesmo. Aquele abraço. Vê o vídeo lá, acompanha a gente aí, dá um salve no Apoia-se, dá um salve no Catarse. É isso, papo.